E aí, pessoal da turma de marketing, tudo tranquilo com vocês? Vamos ter essa aulinha aqui online somente. Depois vou mandar o material para vocês e em breve aí a gente já está acabando janeiro, a gente se encontra, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema fundamental que vai ser a nossa disciplina daqui para frente, né? Nós vamos encarar o famoso funil de vendas, né? A gente vai estudar um pouco durante todo o nosso curso quais são as estratégias principais de marketing e como nós desenvolvemos e formulamos estratégias para passear dentro desse chamado funil de vendas. O funil de vendas ele está estabelecido aqui em 3 níveis normalmente. Você vai encontrar muitos tipos de funil de venda. Nessa aula aqui eu vou lhe apresentar pelo menos 2 aqui. Mas basicamente ele segue essa estrutura aqui. Você tem o topo do funil, que tem como objetivo gerar aprendizado no seu cliente, trazer o seu cliente para um nível de descoberta e o reconhecimento do problema. Então, por exemplo, na nossa área, que é turismo, você pode apresentar um destino e fazê-lo reconhecer a necessidade ou o desejo que ele tem de ir para lá. Quando colocamos aqui problema, não estamos falando necessariamente de uma dificuldade, tá? O problema aqui pode ser um desejo, pode ser algo, um impulso que ele tem para consumir aquilo que você está ofertando. Então você imagina o seguinte: eu estou ofertando um destino aqui, eu estou ofertando um tipo de passeio, eu estou ofertando algum tipo de serviço por meio da internet ou por qualquer outro meio, eu tenho que apresentar isso ao meu cliente, aquele que ainda não é meu cliente, para que ele se torne meu cliente, certo? Se o meu produto é muito exclusivo, eu tenho que educar esse cliente, eu tenho que trazer ele para um nível de aprendizado e descoberta. Vamos imaginar o seguinte, quando você pensa numa viagem como Paris, por exemplo, Paris é um destino consagrado, vamos dizer assim. É um país que é uma cidade, aliás, desejada já por muitas pessoas. Então, Paris você não tem muito o que desenvolver um conceito. Mas vamos dizer que você tem aí uma oportunidade exclusiva de levar as pessoas, talvez, para Ushuaia, lá no sul da Argentina. Um lugar menos desconhecido, com um apelo menos turístico do que Paris, mas que tem uma série de outras coisas para se realizar. Então, a sua primeira questão, você vai avaliar: é vantajoso para mim levar pessoas para Paris ou para Ushuaia? Aí você vai olhar assim, do ponto de vista estratégico aqui. Tem muita gente fazendo essa viagem para Paris, as pessoas podem ir lá e comprar o destino na internet sem precisar da minha agência, sem precisar do meu serviço, mas o Ushuaia é uma outra história. O Ushuaia é um destino menos conhecido, um destino mais difícil de se chegar, tem outros veículos que são necessários no meio do caminho, tem outros níveis de orientação. Então eu vou comercializar o Ushuaia, que tem mais potencialidade de lucro para a minha empresa. Então, se eu vou fazer isso, eu tenho que transformar meus visitantes em aprendizes. Primeiro eles têm que descobrir o que é o Ushuaia, o que é que tem para se fazer lá, e tem que aprender comigo a gostar desse destino. E aí eles vão reconhecer, a partir daí, que eles precisam ir para o Ushuaia, precisam, entre aspas, que eles querem ir para o Ushuaia. Eu vou gerar o desejo no coração deles, que é uma das atividades principais de marketing, é você fazer o seu futuro cliente desejar exatamente aquilo que você está oferecendo a ele. Quando eu consigo isso aqui,
eu transformo esse visitante num lead. O que é um lead? É aquele visitante que deixou informações dentro da minha landing page. Tá? São uns nomes esquisitos que vão aparecendo aqui, mas a gente vai estudar cada um deles depois com tranquilidade. Eu ia fazer um G, fiz um 8 aqui. Uma landing page. Tá? Então, eu pego esse cara aqui que me visitou lá numa rede social qualquer, ele está numa rede social, certo? No Instagram, no Facebook, no YouTube, me viu lá explicando sobre o Ushuaia e tudo mais, e ele viu agora, e agora ele se interessou, ele entrou na minha landing page, tá? E deixou aqui o que a gente vai chamar de um rastro. Ele deixou aqui o seu contato, para que eu possa ligar para ele e oferecer o destino, para que eu possa agora começar uma nova etapa, que é a etapa do meio do funil. Eu vou apresentar a ele as oportunidades. Eu posso fazer isso como? Tanto automaticamente, através de bots, dentro do WhatsApp, ou com SMS, ou com ligações gravadas por robôs, com inteligência artificial e tal, ou eu posso fazer uma ligação humana, posso mandar e-mails, posso atender esse cliente por meio das próprias redes sociais, enfim, eu posso, os canais são infinitos, a gente vai estudar sobre isso também, tá? Mas no meio do funil eu vou direcionar esse cliente para ele entender quais são as oportunidades que eu estou oferecendo a ele, e levá-lo a fazer uma consideração da solução que eu estou propondo a ele. O que é que eu ofereci a ele? Eu ofereci o Ushuaia, eu mostrei a ele, eu o encantei, eu o fiz desejar o Ushuaia, gerei um probleminha no coração dele, porque ele não sabe chegar em Ushuaia sozinho, ele não sabe aproveitar o Ushuaia da melhor maneira, mas eu sei indicar os caminhos, eu sei indicar os melhores hotéis, eu sei indicar os melhores receptivos, eu sei indicar os melhores lugares para onde ele vai, eu sei fazer tudo isso, e se ele fizer comigo, agora eu tenho que convencer ele que se ele fizer comigo vai fazer o melhor negócio. Então eu estou apresentando a ele uma solução. Quando eu apresento uma solução, ele vai considerar isso como as oportunidades, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero agora, depois que ele deixou o seu rastro, eu quero apresentar essas oportunidades, e depois de apresentar essas oportunidades, eu quero agora fechar negócio com ele aqui no fundo do funil, tá? Eu quero que ele tome uma decisão de comprar a mim e se tornar meu cliente, tá? Então, esse é o caminho normal do funil de vendas, é o caminho típico do funil de vendas, né? Mas os funis de vendas, eles se apresentam, como eu disse a vocês, de muitas maneiras. Olha esse outro aqui, tá mais bonitão, né? Mas aqui, ó, geração de leads, ele já começa aqui com a geração de leads, é o topo do funil, onde nós teríamos ali no funil anterior essa parte de encantamento, certo? Essa parte de conquista, essa parte de educar o cliente, de mostrar a ele, de gerar o desejo no coração dele, tá? Então eu vou gerar os leads aqui e vou qualificar o lead. O que é qualificar o lead? É porque tem aquele cara que ele viu, né? Ele viu, ele gostou, mas ficou nisso. Tá? Eu não quero só o cara que viu e gostou. Eu quero o cara que demonstrou interesse. Eu quero aquele cliente, aquele cara que, para mim, tem
o potencial de ser verdadeiramente meu cliente e de viajar comigo. Então, eu vou separar uns dos outros. Como é que eu faço isso? Bom, a gente vai conversar mais sobre isso presencialmente, mas normalmente tem uma quantidade de informações aqui quando eu gero os leads que vão me dar pistas se esse lead é bom, se ele é quente ou não. Então aqui eu tenho uma outra coisa envolvida que a gente vai conversar bastante, que é o Data Science. Né? O que é o Data Science? É a ciência de dados operando em favor do marketing, também chamado de Marketing Data Science, que ele vai, por meio de inteligência artificial ou não, ou por meio de interpretação humana mesmo, fazer essa qualificação de leads, dizer quais são os leads que têm potencial de se transformar em negócios e quais são os que não têm. Tá? Depois de qualificar os leads agora, a gente vai conduzi-los a avaliar os desafios e problemas, ou seja, o que é que impede esse lead de fechar negócio comigo, ou o que é que dificulta esse lead de fechar negócio comigo, e aí eu vou solucionar o problema, vou apresentar soluções para essa pessoa, para esse lead. Então aqui eu tenho o meio do funil. E uma vez que eu solucionei os problemas dele, agora eu vou converter, ou seja, vou vender, vou fechar, transformar esse lead aqui num cliente em potencial e fechar negócio. Normalmente, os funis de venda também incluem uma parte de pós-venda chamada fidelização. A fidelização. Tá? Porque eu não quero apenas que o cliente vá para Ushuaia comigo, eu quero que esse cliente, quando pensar em outra viagem, também pense em viajar comigo. Né? Então eu quero não apenas fechar um negócio com esse cliente, mas eu quero estabelecer uma relação de longo prazo que torne esse cliente fiel a mim e fiel à minha empresa e fiel às minhas propostas. Aqui é um terceiro funil, eu vou mandar isso para vocês, tá? Aqui é um exemplo só, não vou discutir ele agora, mas aqui, ó, reunião agendada, envio de proposta, follow-up do cliente, negociação, fechamento, é um outro tipo de funil de venda que a gente vai estudar e vai dissecar mais adiante. O que eu quero fechar com vocês aqui, né, nesse último slide, tratar dessa outra questão aqui. Como é que eu ligo isso com a estrutura que vocês devem ter aprendido lá com a professora Bramila, com o mix de marketing, que às vezes algumas pessoas têm dito, não tem importância o mix de marketing. Tem muita importância, porque é impossível se fazer marketing sem se pensar nesses 4 elementos aqui, tá? Eu digo categoricamente que é impossível. O produto é o pensamento número 1 de todo aquele que quer vender alguma coisa. Eu saio para vender, eu preciso saber exatamente que produto eu estou vendendo. Se eu estou produzindo esse produto, se eu estou comprando para revender, se esse produto é um serviço. Só para esclarecer aqui, produtos podem ser bens e serviços, tá, gente? Então, não se espante quando eu falar em produto de uma maneira geral, porque sim, a viagem é um produto, o destino é um produto, porque ele é um serviço. Bens são produtos tangíveis e serviços são produtos intangíveis. Só para esclarecer isso aí rapidinho, para a gente não se atrapalhar. Então, o pensamento número 1 de quem vai vender qualquer coisa é qual é o meu produto, o que é que eu efetivamente estou vendendo, o que é que eu efetivamente vou entregar. Qual o preço disso aqui? A precificação. A precificação tem a ver com aquilo que nós falamos
na última aula, no ano passado ainda, né? Tem a ver com o valor. Quanto se atribui de valor para um produto para que eu possa precificar. Raridade, por exemplo, quanto mais raro um produto for, mais caro ele se torna, né? É um dos elementos que aumenta a precificação. O terceiro ponto é a praça ou distribuição. Na realidade, é a forma de acesso ou de entrega. Como é que eu faço o meu cliente ter acesso ao meu produto? Né? Como é que ele vai ter acesso aqui? É por meio digital? Ele tem que vir na minha loja? Ele vai direto ao destino? Como é que vai ser isso aqui? E, por fim, essa aqui, que é a parte da promoção, que é a chamada propaganda e publicidade, o famoso P&P aqui do marketing, né? Que aqui são as peças publicitárias, são as peças de propaganda. A gente vai desenvolver esse conceito melhor em sala de aula depois. E aí eu vou dizer, você tem que ter uma estrutura tático-operacional dentro da empresa para desenvolver o funil de vendas. Tá? Uma vez que você sabe qual é o seu produto, esse produto aqui, ele deve ser atraente, né? Ele deve atrair as pessoas, deve ser atraente para os clientes. Tá? Ele deve ter um preço condizente com o valor, ou seja, o cliente deve aceitar bem esse preço, ele deve ser acessível, certo? E ele deve ser bem promovido. E como é que eu faço isso? Dentro de uma estrutura tático-operacional, que eu começo pelo seguinte, aqui vamos estar ao contrário, tá? Então eu vou ter uma estratégia de publicidade e propaganda, P&P aqui, que vai basicamente ser a minha estratégia de captação. Aquela estratégia lá do começo do meu funil aqui, ó. Trazer visitantes para se tornarem leads, ok? Vamos lá. Essas estratégias de captação podem ser o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, que a gente vai ter aulas específicas sobre isso. A gente pode trazer cases de sucesso para que o cliente veja o quanto o nosso produto é especial. A gente pode falar sobre a distribuição de valor, ou seja, aqui a gente vai também desenvolver bem o que é isso, essa distribuição de valor. É a ideia de que aquele produto entrega algo especial para o nosso cliente, e o benchmarking para a gente saber o que é que o mercado está fazendo e o que é que nós podemos trazer a partir disso aí. A segunda fase do funil, então, aqui, ó, vindo de trás para frente, é o comercial. Tá? Veja que aqui a gente opera em sentido contrário, né, do mix de marketing. Aqui o mix de marketing vem do conhecimento do produto, preço, praça e promoção, para depois a gente voltar pela promoção, aí vem para o comercial, onde nós vamos apresentar toda essa outra estrutura aqui. O produto é apresentado aqui, deixa eu apagar aqui para facilitar uma coisa aqui. Veja o seguinte, essa publicidade e propaganda apresenta diretamente o produto, tá? Apresenta o produto. No meu comercial, eu vou trabalhar preço e acessibilidade. Tá? Quanto custa, como é que eu faço para acessar, como é que eu faço para obter esse produto. Então aqui eu vou verificar quem são os meus clientes entrantes e quem são os entrantes do mercado. Vou trabalhar fechamento de vendas, vou incentivar o pagamento, vou provocar engajamento e resgate do produto. Tudo isso aqui no que eu chamo de script de vendas.
nós temos que ter um script para desenvolver todo o caminho com o cliente para ele fechar negócio. Tá? E, por fim, a entrega, otimização e controle. Facilidade, automação, velocidade, clareza, efetivação da entrega para que o cliente fique inteiramente satisfeito. Então, de uma maneira um tanto rápida aqui e generalista, isso aqui é o que vai tomar conta das nossas próximas aulas e assim que nós nos encontrarmos, vamos desenvolver todo esse conteúdo aqui, esmiuçá-lo para a gente aprender a ter uma boa visão de marketing digital voltado ao turismo, ok? Então, pessoal, até a última semana de janeiro aí, a gente se vê lá presencialmente, se Deus quiser. Aproveitem o restinho das férias aí, que Deus abençoe e até lá.